Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos durante agora este segundo trimestre de 2018 estudando nas revistas da CPAD com o tema Valores Cristãos, enfrentando as questões morais do nosso tempo. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 3, que tem como título Ética Cristã e Direitos Humanos. Nós temos aí como texto-alvo Êxodo, capítulo 22, versículo 21, que diz: O estrangeiro não afligirás, nem o oprimirás, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. E a verdade prática diz: os direitos do ser humano revelados na palavra de Deus têm como fundamento o amor. Então hoje estaremos estudando a ética cristã e os direitos humanos. Veja bem que quando nós falamos de direitos humanos, de um modo geral, nós estamos falando de leis que os homens criaram para o bem viver do ser humano na Terra. E se nós olharmos os direitos humanos que existem hoje, eles são baseados, aí tem como fundamento a democracia. Já na ética cristã, Deus não é democrata. O governo de Deus é teocracia. Tanto é que quando os judeus, os israelitas quiseram um rei, Deus se recusou. Deus disse que não deveriam ter pedido um rei. Na verdade, estavam rejeitando a ele. Estavam rejeitando o seu governo. Deus disse isso para Samuel. Antes disso, Deus já tinha dito que eles iriam pedir um rei e Deus lhes concederia esse rei. Mas veja bem, não era da vontade de Deus. Mas Deus sabia que eles se rebelariam e iriam querer imitar os povos que viviam tanto dentro do seu território como fora do seu território de Israel. Então, na ética cristã, nós vemos os direitos humanos relacionados aí com o amor de Deus para com todos os seres humanos. Então, Deus concede coisas aos seres humanos para que eles vivam bem. Nós explicamos já que a Bíblia é como se fosse aí um manual, né? Você compra, por exemplo, um celular, você tem um manual técnico, o que você precisa fazer para isso funcionar corretamente. Assim, a Bíblia é o manual de Deus para nós. Nós devemos seguir o que está na Bíblia para que a gente viva bem na Terra. Então, Deus concede aos seres humanos coisas que foram criadas por Deus para que o ser humano vivesse bem na Terra. Veja bem, antes de Deus colocar o homem na Terra, Deus primeiro criou todas as coisas. Depois que tudo estava pronto, é que Deus colocou o ser humano na Terra. É tudo primeiro feito para que depois o ser humano possa viver bem. Os direitos humanos que nós temos hoje no mundo, vigorando no mundo, são baseados na Bíblia. Antigas constituições que nós podemos aí detectar na humanidade, então todas elas, na verdade, foram baseadas na palavra de Deus. Porque antes de existir um povo que inventou alguma coisa, né, de alguma constituição, uma coisa boa para o ser humano, já existia então um ser humano criado por Deus, que Deus colocou na terra. E Deus deu normas a esses homens e deu a eles também direitos para que eles pudessem viver entre si sem se destruírem totalmente. E um dos direitos humanos mais interessantes é a vida. Então, Deus teve que criar normas para que esses homens não se destruíssem, para que eles pudessem viver em paz, porque a paz é a ausência de guerra, e se a ausência de guerra deixa a vida prosseguir, então é importante um direito humano que fale sobre o direito à vida e sobre o direito de paz do ser humano.
E assim vão sendo criadas as normas, né, as leis, vão sendo criadas aí as instituições, os fundamentos do bom viver do ser humano sobre a terra. À medida que se torna necessário alguma coisa, então se é criado alguma norma. É assim que funciona. As leis todas são criadas assim. A partir do momento que se faz necessário ter a lei, então vai se ver aí quantos por cento da sociedade estão necessitando de uma lei dentro desse assunto. Então, aí se cria uma lei para regulamentar esse viver dessa porcentagem aí da sociedade. E nós vamos ver que a maioria, então, das leis criadas por Deus, né, foram dadas lá no Monte Sinai, a Moisés, depois passadas para o povo, que eram exatamente as normas que regulamentavam o bom viver daquele povo, principalmente em relação a Deus e depois em relação deles para com eles também e deles para com os povos que viviam na terra. Vimos aqui em Êxodo 22, no texto áudio, falando sobre uma dessas coisas. Então, assim como o povo de Israel foi escravo, viveu escravizado no Egito, viveu longe da sua terra, então agora quem fosse estrangeiro no meio deles, também eles deveriam se lembrar então do tempo que foram escravos e tratar bem essas pessoas que eram de outros países, eram estrangeiros. E assim Deus vai regulamentando. Por exemplo, você vai plantar, então na hora de colher os cantos lá da sua roça, você deixe ali para os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, para que eles possam se alimentar, porque você um dia passou fome no deserto sem comida, e você sabe o que é sofrer por causa de comida. Então você não vai deixar alguém passar por isso. Então você vai ajudar essa pessoa a ter com que se alimentar. Então veja bem que Deus não estimula discriminação, pelo contrário, Deus ele promove a inclusão social, o bem tratar entre tanto pessoas dentro da sua própria casa, como na sua própria igreja, como no seu trabalho, no seu colégio, como na sociedade como um todo também, dentro da sua cidade, do seu estado, do seu país e também entre as nações. Então nós vamos ver que Deus também é contra a exploração dos trabalhadores. Nós vamos ver aí Deus criando normas para isso, né? Inclusive, por exemplo, entre os judeus, o ano do jubileu, quando ele ficava livre, não era mais escravo nem ele nem sua família, ficavam libertos da escravidão e voltavam a possuir a terra que antes eles tinham alugado para alguém mais rico que eles. Então são normas, e nós vamos ver, muito importantes. Um judeu não poderia escravizar o seu irmão, e tinha normas também para os seus escravos. Os seus escravos tinham tempo para ser escravos e depois eram colocados em liberdade, e se quisessem viver com seus patrões, também poderiam viver. Então são normas que Deus vai criando, e importantes para nós entendermos por que as leis hoje existem, de onde vieram esses direitos humanos. Então Deus estimula a ajuda aos necessitados, aos pobres, aos órfãos, às viúvas, aos estrangeiros. Também Deus proíbe o fazer acepção de pessoas. Não podemos julgar as pessoas só de olhar para as pessoas, ao julgar somente vendo a aparência da pessoa. Então Deus condena isso. Não podemos fazer um pré-julgamento a respeito das pessoas. Toda pessoa, para ser condenada, ela precisa primeiro ser julgada, e isso está na palavra de Deus. E até um assassinato que a pessoa cometia, Deus criou as cidades de refúgio, e primeiro a pessoa então seria julgada e visto se realmente aquilo que ela cometeu foi assim um ato de descuido ou se foi uma coisa premeditada. Então ele tinha direito a fugir e entrar numa cidade dessa, e haveria um julgamento justo. E na palavra de Deus nós vamos ver
existe um direito de cada cidadão, e esse direito vai até onde começa o direito do seu próximo. Então nós devemos viver na sociedade de maneira que a gente não passe por cima do direito daquele que está próximo de nós. A leitura bíblica em classe está em Isaías 58, de 6 a 12, que diz assim: porventura, não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livre os quebrantados, e que despedaces todo o jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo nu o cubras, e não te escondas daquele que é da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e ele dirá: eis-me aqui. Acontecerá isso se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade. E se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará os teus ossos, e serás como jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. E os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das rupturas e restaurador de veredas para morar. Glória a Deus. Então veja que Deus orienta a todos nós que não é só o deixar de comer que vai fazer com que Deus se agrade de nós. É preciso que nós façamos alguma coisa para ajudar as pessoas. Então, se nós vamos jejuar, na verdade nós não estamos fazendo nada para Deus. O jejum, na verdade, é para o nosso próprio benefício. Durante o jejum, você deverá estar orando, estará estudando a palavra de Deus e estará fazendo alguma coisa para ajudar o seu próximo. Porque quando você se aproxima de Deus, Deus ama as pessoas e quer ajudar as pessoas. Então, por exemplo, quando eu vou pregar em qualquer lugar, eu vou com a intenção de quê? De ajudar as pessoas, eu vou orar para que elas sejam curadas. Então, eu vou ficar o dia inteiro sem comer. Eu estou em jejum porque eu devo estar pronto para expulsar demônios, eu devo estar pronto para ouvir a voz de Deus e transmitir o que Deus quer falar com este povo. Eu devo estar em jejum porque eu vou ficar mais sensível ao Espírito Santo e eu vou estar o quê? Sendo uma vasilha para que Ele possa me encher, para que eu possa passar isso para as pessoas. Então veja só, o jejum não é para o nosso proveito, mas deve ser feito em benefício dos outros, sempre para ajudar as outras pessoas. E esse é o jejum que agrada a Deus. E por isso mesmo, Jesus tem curado em cada congregação aí 100, 100 e tantas pessoas, mais de 1000 pessoas por mês. Nós estamos em Joinville agora, desde o dia 23/3, e de lá para cá, hoje, dia 10, Jesus já curou mais de 450 pessoas. Nós temos feito visitas nos lares, todas as pessoas sendo curadas e aceitando Jesus. São mais de 40 almas que aceitaram Jesus. Então, uma maravilha que Deus faz. Por quê? A intenção sempre é ajudar as pessoas. Então, esse é o jejum que agrada a Deus. Então, é na Bíblia, na palavra de Deus, que nós vamos encontrar os fundamentos dos direitos humanos. E se nós somos igreja, então nós temos que propagar esses direitos humanos, nós temos que ajudar as pessoas, temos que amar as pessoas, porque é a vontade de Deus. Olha, Jesus resumiu toda a lei na palavra amor.
Amor o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Então, o que devemos fazer? Se nós gostamos de ser bem tratados, nós vamos tratar bem as pessoas. Se nós não queremos passar fome, nós não vamos deixar ninguém passar fome. Se nós gostamos de ter uma roupa para vestir, nós não vamos deixar ninguém sem roupa para vestir. Então, é assim, se nós amarmos aos outros como a nós mesmos, todos vamos tratar bem as pessoas, todos vamos ajudar as outras pessoas, para que ninguém esteja em pobreza, em necessidade absoluta. Não foi assim que aconteceu com a igreja quando começou? Não havia ninguém entre eles passando fome. Também não havia ninguém sobrando, porque todos se ajudavam. O Barnabé, por exemplo, vendeu a propriedade e depositou aos pés dos apóstolos o dinheiro para que eles pudessem ajudar os pobres, os necessitados. Esse é exemplo para nós, exemplo para a igreja. Os nossos líderes, nossos pastores deveriam fazer isso. O dinheiro que é arrecadado não é propriedade de um pastor, mas é para abençoar aqueles que têm necessidade na comunidade em que a igreja está ali. E também para enviar missionários para o mundo inteiro, transmitir a palavra de Deus. Não é para enriquecimento de um pastor, de um líder. Não. O dinheiro é para ser distribuído para ajudar as pessoas. Nenhum dos apóstolos, pelo que consta na Bíblia, morreu rico. Todos eles usavam o dinheiro que entrava para ajudar os outros. Menos o Judas, né? Tirava parte do dinheiro. E veja o fim de Judas. Nós estamos vivendo uma época que talvez você ache que os direitos humanos ajudam mais os bandidos do que os justos, né? Mas não é verdade. Os direitos humanos não foram criados para ajudar bandidos. Às vezes nós vemos que as pessoas que têm mais dinheiro, mais condição financeira, são mais beneficiadas, porque podem pagar mais advogados, descobrem aí brechas na lei, né? Na verdade, eles se tornam mais desonestos do que já são e vão descobrindo brechas que foram deixadas na edição das leis. Eles se aproveitam disso. Mas isso eles estão fazendo o quê? Estão transgredindo mais ainda e estão cometendo pecado. E um dia você vai ver a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e o que não serve, entre aquele que é honesto e o que não é, entre aquele que faz sair todo tipo de falcatruas e aquele que procura viver de uma maneira honesta, santa e irrepreensível. Então nós vamos ver alguns grupos, né, que têm uma ideologia fora daquilo que a palavra de Deus ensina, fora do que a boa convivência com o ser humano ensina, que usam muitas vezes a legislação, os direitos humanos, exatamente para tratarem mal a sociedade, para ofenderem as pessoas, para tomar os direitos das pessoas, para enriquecer as custas das pessoas e até para terem direito a transgredir os direitos dos outros, por incrível que pareça. Então nós vemos, por exemplo, aí, que todo ser humano, ele não pode ser considerado culpado de nada enquanto não for julgado. E o julgamento honesto, onde o dinheiro não pode prevalecer, a condição financeira não pode prevalecer sobre aquele que não tem condição financeira. Nós podemos ver aí um caso interessante sobre Paulo. Paulo era o quê? Um cidadão romano por nascimento. Paulo era de Tarso e lá era uma colônia romana. Então, quem nasceu ali passou a ter direito, como qualquer cidadão romano, às normas romanas. E uma das normas romanas era que um romano não poderia ser amarrado, não poderia ser açoitado, sem primeiro ter um julgamento. E nenhum romano poderia ser condenado à morte sem haver um julgamento. E o julgamento deveria ser feito por romanos. E Paulo se valeu disso, né? Nós vamos ver que Paulo, quando foi preso,
E lá em Filipos, ele se valeu desse direito. Também quando depois ele foi preso em Jerusalém, que já tinham amarrado e já iam começar a fazer interrogatório, já iam bater, né, dar chicotadas, e imediatamente Paulo reivindicou o seu direito como cidadão romano. Então, na primeira vez ele apanhou e foi preso, porque não reivindicou antes. Mas agora não, ele já aprendeu, né? Já apanhou, agora ele aprendeu. E agora então ele reivindica seu direito como cidadão romano. E dessa vez ele não vai apanhar, ele vai ser julgado. Depois ele mesmo apela para o julgamento máximo do romano, que era ser julgado pelo próprio imperador em Roma. E Paulo reivindicou isso porque ele estava correndo o risco de ser morto. Então ele reivindicou isso e foi aceito a sua reivindicação. E ele foi colocado no navio e enviado para Roma para ser julgado lá pelo imperador. Então, toda vez que um cidadão, ele, para receber uma causa trabalhista, por exemplo, para não ser preso ou não ser condenado, ele reivindica as leis, né? Reivindica a ação de um advogado, qualquer coisa assim, ele está o quê? Usando os direitos humanos. Veja só, é interessante saber disso. Os direitos humanos é que garantem ao cidadão o seu direito de ser julgado, de sua causa ser julgada, dá a ele o direito de liberdade, de ter acesso à educação, de ter acesso, por exemplo, à internet, de ter acesso aos locais públicos. Tudo isso está dentro dos direitos humanos. Ele tem direito a não ser colocado numa situação vexatória. E são vários, assim, direitos que o ser humano tem. O ser humano pode ser discriminado porque ele tem uma determinada cor, ou porque ele tem uma determinada situação financeira, ou porque ele tem um defeito físico, ou porque ele é idoso, ou porque é uma criança. E são criadas também normas especiais. Por exemplo, a criança precisa de normas especiais que vão regulamentar o seu viver, porque ele não pode ele mesmo produzir leis, nem ele mesmo se julgar. Então ele precisa de proteção extra. Então, por exemplo, um idoso também precisa de proteção extra. Então, dentro dos direitos humanos, vão existir coisas especiais para pessoas especiais. Por exemplo, uma pessoa que tem um defeito físico, ela vai ser mais protegida do que a outra, vai ser beneficiada mais do que a outra, porque ela não tem como ser como os outros. Então, existem aí dentro dos direitos humanos as normas, as leis, para que possam proteger, para que possam ajudar determinadas classes de pessoas mais do que as outras, porque elas precisam mais do que as outras. Então, por isso que existe, por exemplo, o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, por isso que existe aí um estatuto para o idoso, né? Regulamenta, então, a vida do idoso, da sociedade. Então, essas normas aí vão sendo criadas em benefício da humanidade. Então, nessa lição, nós vamos ver as seguintes partes, os seguintes tópicos. A primeira parte, a origem dos direitos humanos. Tópico 1, definição de direito. Tópico 2, declaração dos direitos do homem e do cidadão. Tópico 3, declaração universal dos direitos humanos. E tópico 4, direitos humanos no Brasil. Na parte 2, nós vamos ver a Bíblia e os direitos humanos. Tópico 1, direitos humanos no Pentateuco. Tópico 2, direitos humanos nos Evangelhos. E tópico 3, direitos humanos em Paulo. Na parte 3, nós vamos ver aí a Igreja e os direitos humanos. Tópico 1, a Igreja e o trabalho escravo. Tópico 2, a Igreja e os prisioneiros. Tópico 3, a Igreja e o problema social. Então, vamos ver na parte 1, a origem dos direitos humanos. Tópico 1, definição do direito. Tópico 2, declaração dos direitos do homem e do cidadão. Tópico 3, direitos humanos no Brasil. Tópico 1, então, definição de direito. A raiz da palavra direito tem origem no latim rectus, que significa aquilo que é reto, correto, justo. Na perspectiva da ética, o que é direito torna-se modelo do que é bom e correto.
Assim, a ética ou a moral, comum a todas as culturas, pode se expressar em termos de direitos do indivíduo. Esses direitos refletem a dignidade do ser humano, como, por exemplo, a proteção à vida, a liberdade individual e a igualdade. Estes são pressupostos fundamentais acerca da dignidade humana. Então, aquilo que é correto, é justo, né? É direito das pessoas. Então, isso aí vem trazendo ao ser humano que uma facilidade para a sua sobrevivência, vem trazer uma garantia de que ele possa aí ter uma proteção quanto à sua vida, quanto à sua família, quanto às suas posses, né? E nós vamos ver que tudo isso é baseado, quando falamos de direitos humanos aprovados pelo ser humano, sempre tem a ver com a democracia, porque em países, por exemplo, comunistas, a pessoa não tem direito a ter uma propriedade. É diferente. Se nós olharmos aí para ditaduras militares, então já os direitos humanos não são respeitados. Por isso, a base, o fundamento dos direitos humanos é a democracia. A liberdade, por exemplo, do uso da internet em países comunistas não existe. Então, tudo é controlado pelo governo, né? Então, veja bem que não tem como nós falarmos de direitos humanos sem falarmos de democracia. Porque não existe aí os direitos humanos dentro de um sistema que não dá liberdade aos seres humanos, que não dá aí o devido respeito pelos seres humanos e não julga iguais os seres humanos. Então, tudo aquilo que é bom, que é correto e que vai ter benefício para o ser humano, dentro da ética, então, é considerado aí um direito humano. Agora, em toda cultura, em qualquer cultura, existem aí normas que vão regulamentar esse viver humano. E a maioria das normas são boas para o conviver do ser humano, para o viver do ser humano. Tópico 2, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Promulgada pela primeira vez em 26 de agosto de 1789, em Paris, na França, essa declaração foi resultado da Revolução Francesa, que, inspirada pelo Iluminismo, elaborou 17 artigos proclamando a liberdade e a igualdade entre os indivíduos. Esses direitos passaram a ser considerados universais, ou seja, válidos para todos os homens em qualquer época ou lugar. Então, falando de direitos humanos oficiais, então, a primeira vez que se fala sobre isso em 1789, na França, na época do Iluminismo. Então, foram criadas algumas normas e essas normas foram adotadas por outros países. Então, foram aí 17 artigos criados visando, então, a proteção à vida, né? Proteção à liberdade, proteção ao ser humano, dando direito a ele a uma educação, a uma religião, e assim, coisas básicas foram criadas. No tópico 3, nós vamos ver a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Foi adotado em 10 de dezembro de 1948, após a Segunda Guerra Mundial, pela Organização das Nações Unidas, a ONU. A declaração contém 30 artigos, reconhece os direitos fundamentais e universais do ser humano, como um ideal comum a ser atingido por todos os povos e nações, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião. Então, agora, em 10 de dezembro de 1948, existe agora uma organização mundial, chamada, então, ONU, e a ONU divulga agora, então, um documento com aquilo que ela julgava ideal para que os seres humanos tivessem direitos, pelo menos os direitos principais. Então, foram adotados e foram transmitidos às nações. E foi dito que todas as nações deveriam julgar aquilo ali como necessário para o bom viver do ser humano sobre a Terra. Todos deveriam adotar isso. E todo país que quisesse fazer parte da Organização das Nações Unidas
deveriam então seguir esse estatuto, essas normas, esses direitos humanos em seus países. Então, dentro daquilo que foi criado, foi falado sobre aí que os seres humanos não poderiam ser desrespeitados por causa de raça, né, de uma língua, ou de uma religião, ou por causa do sexo. Então, todas as pessoas deveriam ser respeitadas dentro da sua individualidade. É claro que hoje existem os exageros, né? A ONU, por exemplo, quer obrigar os países, como países africanos, né, a seguirem normas absurdas. Isso usa uma força do dinheiro que possui, da ajuda que manda para os países, para obrigar os países a seguir isso. Agora, é interessante isso. Por que eles não obrigam a Arábia Saudita, por exemplo, a seguir a agenda gay? Porque eles são ricos? Então, veja só. Eles são assim, eles obrigam as pessoas pobres, os países pobres, a seguir coisas absurdas, antiéticas, antibíblicas, e pressionam de toda maneira, até cortam a ajuda a esses países. Mas quando vão tratar com países ricos, então eles não obrigam nada, nem mencionam tais leis, e eles não fazem nada contra, não exigem nada. Então, infelizmente, é assim que funciona. Tópico 4. Direitos humanos no Brasil. Em nosso país, a expressão direitos humanos foi popularizada durante a década de 1980. Nessa época, militantes políticos de esquerda passaram a usar a expressão em oposição ao regime militar. Hoje, após a redemocratização do Brasil e a concessão de amplos direitos ao cidadão, a expressão direitos humanos tem sido associada constantemente a direitos de bandidos. Discute-se, por exemplo, que os direitos humanos deveriam valer unicamente para os humanos direitos. Então, no Brasil, em 1980, passou-se, então, a divulgar mais sobre esses direitos humanos, embora antes já existissem. Mas começou a ser cobrado, então, pelas classes sociais que eram aí massacradas, né, pelo sistema militar, pelo sistema de ditadura pelo qual o país passava. Então, os direitos humanos no Brasil foram vistos como uma coisa da esquerda, e muitas vezes foi vista por pessoas, então, imorais, por bandidos, na verdade, pessoas que queriam direito de viver nas drogas, pessoas que queriam ter direito aí ao aborto, pessoas que queriam ter o direito de falar o que quisessem, de irem para os canais de TV e falarem de quem quiser, do jeito que quiserem. Pessoas que queriam ter o direito de usarem a imprensa, por exemplo, para piadas sujas, para cenas de sexo, para todo tipo de moralidade. Então, veja só, no Brasil os direitos humanos foram confundidos, então, com uma liberdade para transgredir, na verdade, os direitos humanos. Então, nós vamos ver no Brasil, por exemplo, um governo que prejudicou o país, deu tremendos prejuízos ao Brasil, inclusive realizando grandes negócios na área do petróleo, que causou grande prejuízo ao Brasil. Foram antiéticos, foram imorais, foram antidireitos humanos, mas que sempre pregaram que são defensores do direito humano. Então era uma verdadeira quadrilha assaltando o país. Então, por isso houve uma confusão no Brasil sobre o que é realmente direito humano ou não. Mas, na verdade, os direitos humanos vêm para proteger e ajudar o cidadão. Vamos ver a parte 2, então, a Bíblia e os direitos humanos. Tópico 1, direitos humanos no Pentateuco. Tópico 2, direitos humanos nos Evangelhos. Tópico 3, direitos humanos em Paulo. Tópico 1, então, direitos humanos no Pentateuco. Os 5 livros de Moisés revelam o código divino
e indicam a maneira de viver do seu povo, Deuteronômio 6, de 1 a 9. Nesses escritos há um arcabouço de concepções libertárias e igualitárias que antecedem a muitos direitos que vão aparecer na modernidade. No contexto do Pentateuco, Deus requer do povo de Israel que o estrangeiro não seja maltratado, como está em Êxodo 22, 21, que a viúva e o órfão sejam protegidos, como está em Êxodo 22, 22, e que o pobre não seja explorado, como está em Êxodo 22, 25 a 26. Tais preceitos eram estranhos no mundo antigo e constitui-se uma espécie de síntese da Torá, o cuidado divino para com os menos favorecidos e o valor da dignidade humana. Olha o que está escrito em Deuteronômio 6, de 1 a 9. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, o vosso Deus, para se vos ensinar, para que os fizesseis na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e o teu filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. As intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. E escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então veja só que coisa maravilhosa. Deus entregou ao povo de Israel, então, no Monte Sinai, no Monte Horebe, as normas, as leis que regeriam o povo de Israel e que proporcionariam ao povo de Israel um bom viver tranquilo, em prosperidade financeira e em comunhão com Deus. Deus estava disposto a abençoá-los em tudo. Eles precisavam seguir isso, obedecer essas normas de Deus. Mas, infelizmente, eles foram rebeldes a Deus, desobedeceram. O que eram essas leis, na verdade? Eram os direitos humanos entre eles. E eram o quê? Normas da aliança que eles fizeram com Deus. Então, deveriam seguir aquilo para que a aliança fosse preservada e eles vivessem muito bem na terra que Deus havia prometido a eles. E nessas normas de Deus, nesses direitos humanos que Deus deu para eles, estava contido lá para tratar bem o estrangeiro, os órfãos, as viúvas, estava tudo ali. Uma organização social. Se eles tivessem praticado aquilo, obedecido aquilo, seriam a principal nação do mundo e sempre seriam um exemplo de povo abençoado por Deus. Tópico 2, os direitos humanos nos evangelhos. A mensagem de Cristo presente nos evangelhos resume-se na prática do amor a Deus e ao próximo, Mateus 22, 37 a 40. Durante o seu ministério, Jesus quebrou vários paradigmas da cultura dominante. Ao curar no sábado, Cristo colocou a dignidade humana acima do legalismo, Mateus 12, 10 a 13. Ao conversar com a samaritana, Cristo se opôs ao preconceito ético, João 4, 9 e 10. Ao jantar em casa de Levi, o publicano, Cristo rechaçou atitudes discriminatórias, Marcos 2, 14 a 17. Ao receber e abençoar os meninos, Cristo defendeu os direitos das crianças, Lucas 18, 15 a 16. Assim, a palavra de Deus mostra que a fé cristã não está desassociada das necessidades humanas. Então, Jesus Cristo foi um exemplo de transmissor dos direitos humanos e do bom conviver com os seres humanos. Não quer dizer que ele não condenou o pecado, pelo contrário, condenou todo o tempo o pecado, tratou religiosos, falsos religiosos, de uma maneira diferente do que ele tratava as outras pessoas. Então, os hipócritas sofreram muito aí quando Jesus tratava com eles. Mas Jesus incentivou o amor entre as pessoas e sempre demonstrou isso em suas atitudes, em suas pregações,
sempre esteve ali abençoando as pessoas, curando, libertando as pessoas, fazendo milagres para ajudar as pessoas, sempre mostrando que o amor é que é o mais importante. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ele mesmo ensinou que o próximo é aquele que está precisando. Qualquer pessoa que está precisando, qualquer pessoa que está próximo de nós, é o nosso próximo. Ao contrário do que ensinavam aqueles que representavam Deus na sociedade. Também ele mostrou que um dia não poderia ser mais importante que uma pessoa. Também ele mostrou que um filho não era mais importante dar dinheiro para a igreja do que sustentar o seu próprio pai e mãe. Então ele mostrou que os filhos devem honrar os pais e as mães, e mais importante é não deixar que eles passem fome. E era ensinado pelos religiosos que poderiam deixar o pai e a mãe passar fome desde que trouxessem o dinheiro para o templo. Então Jesus foi quebrando esses paradigmas, foi quebrando esses ensinos contrários à palavra de Deus. Então Jesus, por exemplo, conversou com a mulher que o judeu não fazia no meio da rua. Jesus conversou também com mulher que era samaritana, e os judeus não tinham o mesmo tipo de comunhão com os samaritanos, porque eles eram descendentes aí de povos que veio de uma mistura com os assírios que invadiram o norte de Israel. Então tinha uma inimizade, e Jesus quebrou isso. Também vemos Jesus entrando na casa de pecadores. Veja bem, Jesus come junto com Levi em sua casa, um cobrador de imposto. Ele também come na casa de outro homem considerado pecador, que era cobrador de imposto, o Zaqueu. Olha só, diziam todos que essas pessoas eram as piores pessoas da sociedade, porque eram judeus e que serviam ao governo romano. Mas Jesus não discriminou ninguém. Pelo contrário, ele levou a presença de Deus, ele levou o amor de Deus a todas essas pessoas. Então, quanto à mulher samaritana, como ela era de outra nação, né, era ali do norte de Israel, misturada ali a sua descendência com povos assírios, então a etnia, né, aí a discriminação étnica, Jesus quebrou. Ao abençoar as crianças, colocar as crianças no colo, abençoar as crianças, orar pelas crianças, então veja bem que Jesus estava tratando as crianças de modo especial, mostrando que crianças têm que ser tratadas de modo especial. Então devemos aprender que a igreja está na sociedade para que ela possa transmitir isso, o amor a todas as pessoas, considerar todos necessitados do amor de Deus e do amor de uns para com os outros. No tópico 3, direitos humanos em Paulo. Em suas cartas, o apóstolo dos gentios reconhece o direito de igualdade entre as raças, as classes sociais e o gênero, Gálatas 3:28. O apóstolo também legitimou o uso dos direitos civis ao ser preso em Jerusalém, quando ele revocou sua cidadania romana para não ser açoitado, como está em Atos 22, 25 a 29. E ao perceber as manobras dos judeus para condená-los sumariamente, o apóstolo reivindicou o direito de um julgamento justo e apelou para César, como está em Atos 25, 9 a 12. Assim, as Escrituras nos estimulam a defesa de nossos direitos e de nossa cidadania. Veja aí o que está escrito em Gálatas 3:28. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então veja que Paulo ensina que não há discriminação para Deus, todos são iguais. Deus encerrou todos debaixo do pecado para usar de misericórdia para com todos. Veja bem, quando nós falamos, por exemplo, em calvinismo, o calvinismo faz discriminação. Eles dizem que Deus escolheu uns para ser salvos e outros para serem condenados. Já pensou? Deus estaria fazendo discriminação de pessoas. Mas não, a Bíblia ensina para nós que Deus ama a todos. Deus enviou seu Filho ao mundo para dar a vida por todos, para que todos possam ser salvos.
Está também em 1 Timóteo 2,4. Deus quer que todos sejam salvos. Então a Bíblia ensina exatamente o contrário do que o calvinismo prega. Veja só. Então devemos olhar para a palavra de Deus e ver que Deus ama a todos e quer ver todos salvos. Jesus morreu por todos, sem discriminação, como faz o calvinismo. E com Paulo nós aprendemos também sobre defender os direitos que nós temos, exigir os direitos. Então Paulo exigiu o seu direito de cidadão romano e exigiu um julgamento justo, por isso foi mandado para Roma para ser julgado pelo próprio imperador. E isso nos ensina que o crente tem o direito de reivindicar os seus direitos. Tem muita gente ensinando por aí para o crente: não, crente, você saiu aí da sua empresa, você não pode entrar na justiça contra o seu patrão. Pelo contrário, a Bíblia ensina exatamente o contrário. Você tem direitos, sim. Então você deve buscar os seus direitos. Se você foi explorado, você deu lucro, e se você foi muitas vezes até roubado pelo seu patrão, você tem direito. Entre na justiça e receba os seus direitos. Lá o que o juiz determinar, então você tem direito. Para isso existem as leis trabalhistas em nosso país. Mesmo que um governo corrupto, uma quadrilha, tenha tirado muitos direitos dos trabalhadores, mesmo assim nós ainda temos muitos direitos trabalhistas. Parte 3, então, a igreja e os direitos humanos. Tópico 1, a igreja e o trabalho escravo. Tópico 2, a igreja e os prisioneiros. Tópico 3, a igreja e o problema social. Vamos ver então, tópico 1, a igreja e o trabalho escravo. O trabalho é essencial para o sustento da vida. Desde a criação, o trabalho está presente na história da raça humana. Em Gênesis 2,15, por exemplo. Sustentar a si mesmo e a família por meio do trabalho é uma dádiva divina e dignifica o ser humano. Eclesiastes 3,13, Efésios 4,28. No entanto, quando a carga horária é exaustiva, os salários são baixos e as condições de trabalho são degradantes, a dignidade humana é violada e o trabalho se torna em escravidão. A Igreja de Cristo não pode ficar insensível diante do trabalho escravo. Há uma condenação direta e objetiva da palavra de Deus, segundo Tiago, que condena a exploração e a injustiça praticada contra os trabalhadores. Veja Tiago 5, 4 e 6. Olha Tiago 5, 4 e 6 o que diz: eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído, clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente vivestes sobre a terra e vos deleitastes e cevastes o vosso coração, como num dia de matança. Condenastes e matastes o justo, ele não vos resistiu. Então veja que a Bíblia ensina sobre tudo isso. E é um direito daquele que trabalha receber pelo seu trabalho. Então veja só. Em Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. Olha só, quem peca também recebe um salário. Merece receber. Então, o trabalhador, ele trabalha, então ele merece receber o salário. Agora, os direitos humanos dizem que existe o quê? Uma carga horária, ou seja, um horário que você trabalha. Se você trabalhar além disso, você deve receber uma comissão extra por isso. É um valor a mais, porque você está trabalhando além do que foi combinado, do que existe na legislação. Então você tem direito a receber. E se você não recebeu, você tem direito a entrar na justiça e receber isso. Também aqueles que trabalham e não recebem nem um salário mínimo, também está fora da legislação, está fora dos direitos humanos, e também essa pessoa deve reivindicar seus direitos. Ninguém pode trabalhar sem receber pelo menos um salário mínimo. Então veja que as revendedoras aí das famosas fábricas, né, de perfumes no Brasil, muitas mulheres estão sendo prejudicadas porque não recebem nem um salário mínimo por mês. Depois
vão ter que entrar na justiça, tem todo aquele processo para reivindicar os seus direitos. Porque não pode, a legislação brasileira diz que ninguém pode trabalhar sem receber pelo menos um salário mínimo. No Brasil, por exemplo, existem pessoas trabalhando, que são pessoas de outros países, e que estão trabalhando a troco praticamente só da comida. Isso é trabalho escravo, isso é explorar o estrangeiro, é negar o direito humano ao estrangeiro. Agora, é evidente que existem as injustiças sociais. Por exemplo, eu mesmo já fez 2 anos que eu estou desempregado e quase 2 anos que entrei na justiça e até hoje não recebi nada. Então, veja só, isso é um tipo de injustiça social, a demora em julgar as causas, né? Nós vamos ver que existem várias pessoas que, depois de tantos anos presos, por exemplo, descobriram que eles eram inocentes. Então foi uma injustiça causada a essa pessoa. E nós vamos falar exatamente agora, no próximo tópico, sobre os prisioneiros. Tópico 2, então, a igreja e os prisioneiros. Em 2014, o Conselho Nacional de Justiça divulgou que a nossa população carcerária era de 563.526 presos e que estavam encarcerados 206.307 prisioneiros, além da capacidade de vagas. Somado ao problema da superlotação, os presídios públicos também não oferecem as condições mínimas de dignidade humana, higiene e salubridade. Nosso índice de reincidência no crime é de 70%, o que demonstra a ineficiência do Estado na ressocialização dos prisioneiros. A Igreja não pode negligenciar o seu papel de visitar e evangelizar os encarcerados. Hebreus 13:3. Por meio da ação dos servos de Cristo, os prisioneiros recebem dignidade e, sobretudo, a salvação. Mateus 25, 36 a 40 e Lucas 4:19. É um caos o que acontece hoje no sistema prisional do Brasil. Nós sabemos que o ideal seria que os presos fossem colocados em fazendas agrícolas, onde eles estariam plantando, estariam colhendo, e o seu sustento seria mantido por eles mesmos. Nós sabemos também que a sociedade considera injusto os prisioneiros receberem aí salários melhores do que aqueles que estão lá de fora trabalhando. Então, a família deles recebe um salário melhor do que os próprios trabalhadores. A sociedade acha isso absurdo? Acha absurdo. Considera aí um direito ilegal? A sociedade considera, mas foram feitas leis e aprovadas. Agora veja só, os prisioneiros não podem viver de maneira subhumana. Então, eles têm que ter pelo menos um local onde eles possam dormir, o seu horário de dormir, onde eles possam comer uma comida decente, onde eles possam ter aí direito a uma educação, a um trabalho. E a igreja é importantíssima no trabalho de ressocialização desses presos, porque a recuperação deles é praticamente nula. As pessoas estão saindo piores do que entraram nas suas prisões. Então a igreja precisa ajudar, pregando o evangelho, visitando os prisioneiros, falando do amor de Deus, falando a verdade para eles, que Deus os ama e Deus quer abençoá-los. Então a igreja precisa trabalhar nisso. E Jesus vai dizer, e Jesus disse: estive preso e não fostes visitar-me. Perguntaram: mas quando o Senhor esteve preso e nós não fomos visitá-lo? E ele diz então que quando alguém estava preso e ninguém foi visitá-lo, então estavam fazendo isso com o próprio Jesus.
Então nós devemos olhar que existe a necessidade de nós visitarmos os presos, de ajudá-los, de pregarmos o Evangelho para eles. Assim como os doentes. Jesus disse: estive doente, não fostes ver-me. Então olha só, nós devemos fazer o trabalho da igreja. A igreja é para fazer o trabalho de igreja. Infelizmente, o dinheiro que deveria ser usado para fazer o trabalho da igreja é usado em outras coisas, principalmente para serviços particulares, para adquirir aí bens particulares da liderança. Mas o dinheiro deveria estar sendo usado para benefício desse trabalho de visitação aos prisioneiros, aos doentes nos hospitais, ajudar as pessoas necessitadas que estão desempregadas e várias outras coisas. Em Imperatriz, por exemplo, podemos citar, o pastor presidente Raul Cavalcante Batista tem ajudado muito as comunidades. Nós temos lá a clínica para os viciados, os drogados, aqueles que têm algum tipo de vício, a recuperação deles. Temos aí o trabalho com os idosos, temos aí a construção de casas para aqueles que têm necessidade, a construção de igrejas nos interiores. Temos aí um trabalho de missionários em 23 países que estão pregando a palavra de Deus. Temos aí os mutirões sociais, onde se vai nos bairros, leva-se médico, dentista, cestas básicas. Então, deve haver, por parte da igreja, uma preocupação no trabalho de ação social. E existe o trabalho de capelania, na polícia, no exército, no pronto-socorro, nas prisões. Então existe o trabalho também sendo feito assim. Então a igreja deve se preocupar com essa parte de ação social. Tópico 3, a igreja e o problema social. Os principais problemas sociais do Brasil são o desemprego, a precariedade de moradia, a saúde, a segurança, a educação e outros. Como resultado da ineficiência do Estado, os índices de violência e de criminalidade aumentam a cada dia. É consenso que tais problemas são agravados pelo desvio das verbas públicas por meio da nefasta prática da corrupção. Abacuque, em sua época, constatou problemas similares: opressão, violência, litígio, impunidade, suborno e juízo distorcido. Abacuque 1, de 1 a 4. O profeta tinha consciência de que o mal a ser combatido era o pecado. Assim como fez Abacuque e como ensina o cronista, a igreja deve unir forças para restaurar a nação por meio da confissão sincera e do clamor a Deus. 2 de Crônicas 7,14. Veja aí o que diz 2 de Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então no Brasil nós passamos por situação difícil por causa do Estado. O Estado deveria prestar o serviço, dar um retorno pelos impostos, e não dá esse retorno. Então falta muita coisa. E o problema também é muito grave quanto à corrupção, porque o dinheiro que é enviado para fazer uma coisa também é desviado pelo caminho. Então a igreja tem que procurar suprir essas necessidades. Então nós vamos ver aí pessoas passando fome, passando frio, pessoas sem moradia, pessoas doentes, pessoas sendo abusadas, pessoas que estão vivendo na prostituição para poder ter o que comer. Então existem vários problemas sociais e a igreja pode ajudar nisso. Então a parte deve ser feita pela igreja. Infelizmente são pouquíssimas as igrejas que ajudam, mas existe a ajuda da igreja. Então nós podemos aí incentivar isso. Na nossa igreja nós podemos falar com os irmãos. Alguns irmãos ganham mais, têm uma condição financeira melhor, os empresários. Nós podemos ajudar. Então, ao ministrarmos a nossa aula de escola bíblica dominical, podemos falar com esses irmãos, podemos incentivar esses irmãos a ajudar essas pessoas. E nós, como professores de Bíblia, devemos colocar isso em prática. Nós também devemos ajudar essas pessoas.
E devemos visitar os doentes, né? Os prisioneiros, as viúvas, os órfãos. Devemos, é nossa obrigação, visitar, orar por essas pessoas, abençoar essas pessoas. E não só os crentes, mas todas as pessoas que precisam ser ajudadas. Eu estive, por exemplo, ontem, dia 9, na casa de uma família, onde os 3 membros da família estavam doentes. Nós fomos lá, oramos, Jesus curou todos os 3, e todos os 3 aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Imagine agora essa casa, a mudança que vai haver nessa casa. O dinheiro que ganhavam estava todo indo para a farmácia, para médico. Havia ali uma divisão muito grande entre os membros da família por causa das doenças. Imagine, pessoa dentro de casa o tempo todo, sofrendo, reclamando de dores, tomando remédio, não consegue dormir de noite. Imagine a tensão que existe, a depressão tomando de conta. Então, olha só a mudança que pode fazer uma visita de um professor de escola bíblica dominical, de um servo de Deus. Seja você quem for, faça o que for na igreja. Ajude, visite as pessoas. Deus quer usar você como instrumento do amor de Deus para a transformação das vidas, da situação pela qual estão passando. Seja instrumento de Deus, ofereça-se, coloque-se à disposição de Deus para fazer. Existe uma grande obra a ser feita. Então existe aí um aumento de criminalidade e de pessoas envolvidas com drogas. Então é uma coisa absurda. Pessoas na prostituição, uma coisa absurda. Então a igreja precisa sair das 4 paredes, precisa visitar essas pessoas, falar do amor de Deus, levar a elas aí a oportunidade de perdão, de salvação, de mudança, de transformação de vidas. E os nossos políticos também precisam de ouvir o Evangelho, precisam receber a salvação, precisam se arrepender de estarem fazendo coisas erradas. Vamos ajudar. Vamos à conclusão então. A conclusão diz: nenhum outro livro tem enaltecido tanta dignidade humana como faz a Bíblia Sagrada. As Escrituras revelam o amor de Deus sem acepção de pessoas. João 3,16, Romanos 2,11. A igreja é advertida em perseverar na prática do bem ao próximo. 2 Tessalonicenses 3,13. E os que ficam impassíveis diante da violação dos direitos humanos são considerados pecadores, como está em Tiago 4,17. Tiago 4,17 diz: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Romanos 2,11 diz que porque para com Deus não há acepção de pessoas. Em João 3,16 nós sabemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus não faz acepção de pessoas. Todos são iguais. Deus encerrou todos debaixo do pecado para usar de misericórdia para com todos. Veja bem, por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado então trouxe a morte a todos. Mas também por um homem veio a graça de Deus sobre todos, para que todos fossem salvos. Então olha só, por Jesus Cristo, o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Então não há acepção de pessoas. Deus não faz isso. Então todos devem ouvir a palavra de Deus, todos devem ter aí leis justas, todos devem ter direitos humanos que regulamentam o seu viver diário. Devemos estimular isso, devemos ser instrumentos de Deus para que essas leis, essas normas, esses direitos humanos sejam propagados e sejam mantidos e obedecidos pela sociedade. Vamos orar agora. Você que está nos ouvindo, você pode orar junto. Se você deseja entregar sua vida para Jesus, é a hora de fazê-lo. Nós vamos orar. E se você deseja ser instrumento de Deus para essa grande obra, para abençoar as pessoas, ore junto, Deus vai usar você. Vamos orar juntos. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, essas vidas. Usa-os poderosamente na tua obra, Senhor. Salva agora. Oh, la graça é Cristo manifesta contra a força mais tem. Manifesta neles, Senhor, o teu amor, a tua misericórdia.
escreve seus nomes no livro da vida, ajuda-os a prosseguirem e que eles possam, Senhor, amar a Ti em primeiro lugar e amar as pessoas como a si mesmos, possam abençoar a sociedade que vive. Pai querido, em nome de Jesus, usa aqueles que se colocam à disposição agora para serem instrumentos do Teu amor. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Olha, nós estamos aqui em Joinville, Santa Catarina, onde Deus está fazendo tremendos milagres. Já muita gente curada, depressão, caroços, né? Osso que apareceu no braço de uma pessoa que não tinha um osso, e várias coisas. Deus tem feito maravilhas. Então, mais de 450 pessoas já foram curadas. Nós estamos aqui em Joinville desde o dia 23/3, vamos embora agora, dia 23/4, e estamos visitando as igrejas, as congregações. Deus tem feito grandes coisas. 41 almas já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Está realmente uma maravilha, libertações. Então, se você deseja que nós estejamos aí com você, nos convide, nós estaremos aí na sua igreja, na sua cidade. Se você é um líder de área ou pastor presidente, quer que a gente passe também aí um mês inteiro, nós podemos passar. Eu estou aqui com a minha esposa e estamos aqui num apartamento, o irmão Alberto, né, da empresa Maná, reservou para nós esse lugar aqui e está nos mantendo, dando alimentação e o local de moradia. E as igrejas estão nos ajudando, com muito pouquinho, mas estamos ajudando. Então, você quer fazer o mesmo trabalho, pode nos convidar, nós estaremos aí também com você na sua cidade, na sua igreja, visitando as congregações. Vamos agora passar para você a agenda, onde nós estaremos nos próximos dias, para que você não marque conosco as mesmas datas. Você vê aí nosso telefone e WhatsApp, 99991520454, e você vê também nosso endereço eletrônico, o e-mail henriqueilhaz@hotmail.com, ou você pode botar henriqueilhaz@gmail.com. Vamos então à nossa agenda. Então aqui em Joinville nós temos, dia 14/4, nós temos lá no pastor Eliseu Santa Sé, congregação Bom Retiro, Avenida Tenente Antônio João 1038. 15/4, nós estamos com o pastor Marcelo Silva e evangelista Adilson, lá do Ministério Santa Catarina, na rua Manildo 430, na Escola Bíblica Dominical. No mesmo dia 15/4, nós estaremos com o pastor Jair Cândido, que é um culto de família, na rua Presidente Vargas, lá em Pirabeiraba, à noite. Dia 7/4, nós estaremos com o pastor Ed Marcos, no culto da Vitória, no Jardim Iririú, na rua Telêmaco Borba, 518. Dia 19/4, estaremos com o pastor presidente Sérgio, lá na sede, no culto de Vitória. Dia 21/4, nós estaremos com o pastor Joaí, do Círculo de Oração, congregação Shalom, rua Albano Schmidt, 4016. Dia 22/4, estaremos com o pastor Walter, congregação Refúgio Eterno, na rua Lídia Rodrigues Teixeira, 142, bairro Aventureiro. Dia 27, 28 e 29/4, já teremos então ido embora de Joinville, estaremos em Itapevi, São Paulo, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Perus, pastor presidente Alexandre de Oliveira, lá na regional de Itapevi. Dia 9/6, estaremos em Araguaína, Tocantins, numa festa de ciclo de oração. Dia 29 e 30/9, estaremos em São José dos Campos, São Paulo, palestra de EBD, sábado e domingo, também no culto para ganharmos almas, lá no Ministério Belém, pastor Sandro, que é o vice-dirigente lá. Dias 3 e 4 do mês 11, estaremos em Barueri, em São Paulo, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, festa de ciclo de oração, irmã Rosindeiro, lá no Jardim Paulista. Dias 16, 17 e 18 do mês 11, estaremos nas Ilhas Martas Vineyard, nos Estados Unidos, uma festa dos jovens. Dia 24 e 25 do 11, estaremos em Japeri, no Rio de Janeiro, um curso de capacitação para professores, no sábado à noite, domingo pela manhã, manhã avivada, dons, batismos e curas, e à noite o culto de missões para ganharmos almas. Então essa aí é a nossa agenda, que já está marcada, e você pode entrar então e marcar outra data, que nós estaremos aí com você. Temos pouquíssima coisa marcada, inclusive o mês de maio está todo livre ainda. Então entre em contato conosco o mais rápido possível, e nós estaremos aí com você, na sua cidade, na sua igreja.
Glória a Deus, a paz do Senhor a todos.